Olá! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto, onde estamos montando um cadastro usando o banco de dados e o JavaFX. Então a gente vai comentar um pouco sobre as telas de edição e listagem e depois a gente vai para o nosso mão na massa. Bom, a ideia agora no vídeo de hoje é criar as telas de edição e listagem de dados de caixa. Então, caixa é uma das tabelas que a gente está trabalhando ali no nosso projeto, onde a gente contextualizou um clube de leitura, e nós vamos então fazer o cadastro de caixas, onde ficam armazenados essa revista. A gente vai criar duas telas então para isso, uma para edição e outra para listagem de dados, e depois a gente vai conferir se realmente está tudo funcionando, desde a tela até o registro no banco de dados. Então, vamos lá para a nossa parte prática, mão na massa, até daqui a pouco. Vamos dar continuidade então à nossa parte prática, vamos montar a nossa tela. Então, vamos começar aqui, Aqui a gente vai precisar de duas telas para lidar com a edição e listagem de dados. Então, a gente vai começar com a listagem de dados. Nós vamos criar aqui para o cadastro de caixa. Então, é outro. Nós queremos um fxml documento e a gente vai chamar essa. Vamos começar com caixa. Então, nós vamos chamar este arquivo de caixa lista. E ele automaticamente vai atribuir o fxml. Tá aqui. Para mudar o ícone, você pode vir aqui, quando você fala do editor, e ele automaticamente aí dá um F5 aqui em cima, ele atualiza o ícone, porque aqui, dependendo do que você quer fazer, às vezes você quer trabalhar com um editor normal, que é mais rápido, não demora tanto para processar, ou você usa o padrão. Então, às vezes troca o ícone aqui, basta clicar com o botão direito e associar o novo editor. Isso é bem comum. Então, se você às vezes, eu estava editando com tal e acabou não dando certo, a gente faz essas trocas aí sem problemas nenhum. Às vezes demora um pouco para processar, mas daqui a pouco ele troca o ícone. E sempre que precisar dar um refresh no projeto, clica sobre ou o projeto ou sobre o pacote em si, dá um F5. E em alguns casos a gente também tem a opção Project ali no menu e mandar limpar o projeto em si, tá? Então aqui, se às vezes a gente precisar limpar o projeto, a gente pode dar um clean, que daí ele atualiza tudo, faz os imports, enfim, organiza todo o projeto de novo. Mas vamos lá. Criamos esse novo arquivo, botão direito aqui, vamos editar lá no CNBuilder, vamos montar a nossa tela. Vamos abrir no CNBuilder. Tá aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui, fazendo o nosso roteiro, sempre nomeando todos os componentes de tela. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro, que a gente vai chamar aqui de principal. Salvar, Ctrl S, ou vir aqui em File, Save, Ctrl S é a tecla de atalho. Então, vamos começar a organizar aqui. Então, está aqui o nosso painel. Se a gente der um preview, a gente tem isso aqui. Então, vamos organizar ele. Vamos fazer aqui uns 600 por 400. Vamos usar esse tamanho aqui. E vamos usar este split panel. Aí nós vamos usar aqui 600 por 400. Vamos dar um preview. Ok. Vamos chamar esse cara aqui de PNL divisão. Porque ele não ficou como a gente queria, porque cada um dele vai receber um enter pane dentro de cada aqui. Então, aqui, esse cara aqui, vem aqui. Então, você vai aqui para dentro. Ok. E você também vai aqui para dentro. Vamos mais um enter pane. Para dentro do split pane. Ok, agora sim. Então, PNL divisão,
PNL esquerda e PNL direita. Ok, vamos ver como é que está ficando. Ok, vem para cá. Agora, nesse aqui, a gente vai mexer um pouco aqui na tela. Esse aqui, PNL esquerda, direita, divisão, principal. Ok, nesse aqui, nós vamos criar uma tabela. As nossas tabelas, que é basicamente um table view. Então, a gente vai arrastar para cá. Aí, nós queremos que no layout, está ficando fora aqui das posições, não, é 0 e 0. Isso, fechou. Arrastar para cá e arrastar para cá para fechar. Ok. Já vamos salvar. Nós queremos duas colunas. Ok. Como é que está o preview? Table view, a gente vai dar o nome da nossa tabela aqui. Table view. Table, TBC, né? Table view, caixas, porque a gente vai listar as caixas aqui. E as colunas a gente vai chamar de automaticamente aqui onde vai o código. Então, nós vamos ter uma descrição aqui de código. E aqui nós vamos chamar de cor. E já sabem aqui como é que vai ser. Vai ser TBV, né? Table column, TBV não, TBC, cor. Tá? Então, é isso aqui. Vamos ver se a gente já configurou tudo. Fechamos aqui, fechamos aqui. Table View. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nas nossas propriedades. Vamos usar essa opção aqui de só o que realmente precisa, porque nós não vamos ter novas colunas, então a gente muda essa propriedade aqui. Tá? Ela não é editável. Ok. Não tem estilo, não tem mais nada. Então, tá aqui a primeira parte. Vamos dar um preview, ver como é que está ficando. Ok, só faltam os dados. Agora a gente vai fazer o que? Nós vamos colocar aqui nesse Angel Painter um label. Vamos arrastar aqui para dentro e nós vamos dar o nome para ele de detalhes. E chamar esse cara de LBL. Detalhes. Salvar, porque são os detalhes, né, do registro. Então, vamos poder esticar aqui. Vamos aumentar um pouco aqui a fonte, né? Nós vamos aumentar um pouquinho mais a fonte aqui para uns 18. Tá bom. Salvar, vamos ver o que ele reclamou. Tudo bem. Então tá aqui, ó, detalhes, tá? Se quiser diminuir um pouco, 16, 14, não, acho que 16 está ok, vamos salvar, tá ali, detalhes. O que são esses detalhes? Os detalhes do registro. Então, vamos continuar trabalhando nesse painel aqui de baixo, o painel aqui à esquerda já está feito, vamos trabalhar no painel da direita. Então, a gente vai fazer um grid pane. Grid pane, vamos procurar nossos containers aqui, a gente precisa de um grid pane. Arrastar para cá, mas você tem que vir para cá, isso. Aí a gente vai ter que mexer no X e no Y. X e Y, vamos botar uns 200, não, uns 30. Ok, e no Y uns 50. Vamos mexer um pouquinho mais, 100, vai.
75. Ok. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos listar aqui os controles. Nós vamos listar o que a gente vai querer mostrar aqui. Nós vamos querer mostrar os atributos LBL cor. E aqui a cor de cada caixa. Nós vamos também querer listar LBL etiqueta. Ok, propriedades etiqueta. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui o grid como um todo, clica aqui, vamos arrastar um pouco ele para cá. E nós vamos fazer o seguinte, ele como estamos com quanto? Não, vamos botar uns 320 aqui e 90. Salvar. O que a gente vai mexer? Nós precisamos de uns labels aqui para guardar o conteúdo. Então, ele vai se chamar LBL cor valor. E não vai ter conteúdo nenhum. E nós precisamos de mais um label aqui. E ele vai se chamar LBL etiqueta valor. Dá um Enter aqui. Fechou. Também não vai ter conteúdo. E a nossa grid, nós vamos chamar de PNL detalhes. Salvar aqui também. Terminamos? Quase. Agora a gente vai criar aqui embaixo um botão bar. Vamos ver se tem aqui um botão bar. Vamos diminuir um pouco aqui. Fechar nossa hierarquia, os controles e procurar aqui um botão bar. Botão bar. Vamos ver aqui. Bar. Tá aqui, ó. Quando às vezes a gente não encontra um controle, dá para pesquisar por aqui, ó. Só digitar o nome de algum componente, ele já traz lá. Então, o botão bar, vamos jogar para cá. A gente pode centralizar. Na questão do layout, vamos ver aqui o layout. Vamos salvar, óbvio, né? Nós vamos botar aqui 340, um pouco mais para cima, e no X, vamos pegar uns 100, vamos botar um pouquinho mais para cá. Ok. A nossa aqui, vamos chamar esse cara aqui, bar, botões. Vamos chamar esse cara de bar botões e vamos criar os nossos botões aqui, que é o btn incluir. Vou chamar esse cara de incluir. Aí a gente vai adicionar aqui no nosso botão bar. Vamos ver se tem essa opção, senão a gente vai colocando aqui, vamos apagar, né, da pesquisa, senão ele só fica mostrando as mesmas coisas. Vamos incluir mais botões. Vamos procurar os botões aqui, mais um botão. Para cá. Você vem para cá, calma. Vamos botar aqui para dentro da botão bar, arrastar por aqui, né? Eu quero que o incluir venha primeiro. Então, aqui na nossa botão bar... Não. Espera. É dentro da botão bar. Isso. Aí nós vamos fazer o seguinte, só que o incluir vem antes. Então a gente arrasta, liga para cá. Tem que ligar aqui. Isso. Esse cara aqui vai ser editar.
Então, btn editar. Por enquanto a gente não fez código, não fez nada. Só estamos vendo. Vamos ver como é que está ficando a tela. Ah, tá bem interessante. Talvez a gente vai diminuir um pouco esses detalhes aqui para não destoar muito e acertar uma coisa aqui, né? Aqui, código tem acento. Pronto. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Esse detalhe ficou muito grande. Vamos voltar para o 12 mesmo. Propriedades. Vou deixar aqui com 12. Que é isso aqui. Vamos salvar. Tá bom, deu os alertas. A gente limpa sem problemas. No máximo, então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos dar um destaque aqui. Vamos usar... tem alguma opção a mais aqui. Talvez a gente dá um detalhe só aqui, um destaque com negrito, e vamos limpar, e tá ok. Então tá aqui. Falta mais um botão. Mais um botão aqui. E nós vamos fazer o seguinte, botão, arrastar para cá. Vamos ver se ele ficou dentro do botão bar. Não ficou. Tem que arrastar. Agora sim. Aí a gente vai vir aqui e esse cara é o excluir. Salvar. btn excluir. Ok. Vamos pegar a nossa botão bar. Vamos dar uma alinhada aqui no layout. X tá com 200, vamos tirar uns 50 pixels, quase uns 75. Ficou interessante aí, talvez um pouco menos, uns 60, vai. Vamos deslocar aqui no eixo uns 60. Acho que agora está mais, não preview, ficou mais centralizado. Bom, aqui está a nossa tela. Agora a gente vai fazer um complemento aqui, ó. Vamos usar as nossas tooltips. Vamos deixar aqui e vamos arrastar para cá. No incluir, no editar e o excluir. Aí a gente vai fazer o seguinte aqui. TLP é incluir. E nós vamos clique. Não, só vamos botar aqui, incluir. Aí nós vamos para o do lado, na tooltip, selecionando por aqui, TLP, editar, salvar, né? Sempre salvando, Ctrl S, editar. E por último, a última tooltip aqui, excluir, salvar, TLP, excluir. Dá um Enter, salva, vamos dar um preview. Tooltip, para quem não lembra, né, viu os outros vídeos no canal, são essas pequenas dicas aqui. Fechou. Está aqui a nossa tela, está caminhando. Bom, vamos dar um tempo aqui no CNBuilder, vamos para o Eclipse. Vamos para o Eclipse. Esperamos que deu tudo certo, porque estavam os dois arquivos abertos, então por isso que às vezes se ficar processando é porque está com... Vou salvar de novo aqui, tá. Então vamos lá. Vamos editar aqui, nós vamos começar então fazendo o nosso controller, que é o caixa lista controller. Então vamos lá, aqui caixa lista controller. Dá um Enter. Esse cara vocês já sabem. Ele tem que implementar esse cara aqui. Já vamos dar esse cara aqui, apagar isso tudo
E aí, nós não vamos copiar o esqueleto? Claro que a gente vai copiar o esqueleto, até porque tem bastante coisas aí que a gente tem que fazer nessa tela. Então, todos os botões também vão ter eventos. A gente vai colocar os eventos nos botões já também. Então, nós vamos lá para o CN Builder de novo. Vamos colocar aqui, ó, onAction, onClick, btn, incluir, salvar, onClick, btn, editar, salvar, Ctrl S, né? Vamos salvando aí, onClick, btn, excluir, salvar. Muito bem, então temos aqui, a gente vem no View, vê a estrutura aqui, nós vamos fazer diferente dessa vez, vamos só copiar aqui, ó. Vamos só copiar esses caras aqui, sem copiar a classe inteira, tá? Porque a gente geralmente vai copiar só isso aqui, e nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar e colar. A gente não erra aquela questão de copiar o nome, enfim, como a gente viu no vídeo anterior. E vamos fazer o seguinte também, vamos copiar os imports. Vamos facilitar a nossa vida aqui. Vou colocar aqui, salvar, Ctrl Shift O. Aqui tem os eventos, é esse cara aqui. Às vezes falta alguma coisa, tá? O CN Builder, às vezes ele não importa tudo, mas é JavaFX. O que não for JavaFX referente a telas e eventos, daí sim são as classes padrões do Java. E aí nós vamos fazer o que? Nós precisamos de algumas coisas a mais, alguns atributos a mais aqui na nossa classe, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, mais um atributo que a gente vai precisar, private list caixa. Então, nós vamos ter que ter uma lista de caixas. Por que uma lista de caixas? Porque essa lista de caixas vai aparecer na nossa tabela. Ela é obrigatória. Vamos dar um Ctrl Shift O. É útil, é uma classe do Java para vetor de objeto. Nós vamos precisar de um cara aqui que é do observable list, que é uma collection do JavaFX, que é de caixa. Caixa porque é a classe que a gente vai trabalhar. E aqui nós vamos criar então a nossa variável que a gente vai chamar de observable lista caixa. Aí aqui igual a fx collections observable list observable array list. Esse aqui mesmo. Ctrl Shift O, Ctrl Shift F e mais um atributo aqui que é o nosso down. Caixa down, fazer as consultas do banco de dados, tá? Para você ver onde está isso, a gente montou nos vídeos anteriores, dá uma olhada aí no canal para poder acompanhar essa parte. A gente fez isso aqui nos vídeos anteriores. Então, agora a gente vai fazer também mais dois atributos que vão servir para indicar se nós estamos trabalhando com edição. Na hora que abrir a janela, então vai aparecer editar, ou se nós estamos trabalhando em inclusão, né? Incluir. Então, está aqui o nosso código incluir. Ok, são duas constantes, né? Finais de classe, então elas não são alteradas, literalmente é uma constante. Então, agora a gente vai programar algumas coisas. Primeiro, no initializable, a gente tem que fazer alguns métodos, algumas coisas, mas a gente já vai vir aqui e vamos criar uns métodos aqui do XML.
Nós vamos fazer um get set de algumas coisas aqui. Um get set primeiro do nosso amigo down. Vamos ver aqui o nosso caixa down, ele vai ter que ter um get set. E depois a gente vai configurar algumas coisas que nós vamos precisar. Então, nós vamos por enquanto só com o nosso caixa down. O que esse cara vai fazer já de partida aqui no initializable? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Essa classe aqui, set caixa down, então carregou a tela, nós vamos ter que chamar a nossa classe que pesquisa no banco de dados, tá? Isso a gente vai ter que fazer, primeira coisa. E daí, nós vamos carregar um método que vai servir para a gente carregar os dados dentro da nossa table view, fazendo o link, né, entre o que é atributo da classe lá da nossa entidade e o que é da tabela. Por isso aqui nós vamos ter que colocar aqui, ó, table column, nós vamos ter que passar caixa, e aqui é long, não é os atributos ainda, e aqui é uma string. Fechou? Porque aqui sim a gente tem os atributos de cada campo, né? Qual é o tipo deles e quem que é que está cuidando disso aí. No caso, a nossa entidade lá é a caixa. E vamos lá, vamos para frente. Então, nós vamos ter que criar um método, primeiramente aqui, para carregar, né, essa parte aí das informações, né, fazer essa conversão e carregar nessa nossa tabela. Então, vamos criar aqui, ó. O método vai se chamar public void carregar table view caixas. Vamos ver aqui, nós temos, por que table view caixas, né? Aqui, esse table view, ele também aqui vai caixa. A gente tem que colocar caixa aqui, senão não vai fazer as conversões. O que é o carregar, né? Ele vai carregar os dados que estão lá no banco de dados para essa tabela. Então, vamos lá. Nós vamos editar aqui, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar lá na coluna tbc código, na nossa coluna, nós vamos ter que, o que vai para dentro da célula, né? Nós vamos ter aqui, ó, o value factor, vamos criar uma nova propriedade, new property, a gente tem o new property, value factory. Aí nós vamos passar o campo que a gente quer que seja convertido, tá? Então, nós vamos converter aqui, ó, quando a gente receber a caixa dentro dessa tabela, dessa visualização, nós vamos converter o long ali, ó, para o equivalente, a propriedade equivalente lá na nossa classe, que é o ID. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que não em código, né, na cor. E se você tivesse mais dados, tipo, quisesse botar etiqueta ali também, você faz essa conversão. Aqui em cima é declarado o tipo de dado dentro da coluna, né, e a classe que dá origem. E depois você diz que atributo. Então, ele faz essa conversão. Ele pega o conteúdo que vem de caixa, lá do banco de dados, que está vindo das nossas entidades, e joga ali para as colunas. Ele faz um depara. Então, está aqui, ó, cor. Ok. E agora a gente vai consultar o nosso amigo, né? Nosso amigo banco de dados, para ver o que a gente precisa lá de informações, né? Vamos também criar um get set aqui para a nossa lista de caixas, que nós não temos ainda, fizemos só para o down, vamos fazer por um get set ali para ele também. Gerar gets e sets, lista caixas, ok, tá ali. Vamos lá, então vamos fazer o seguinte, aqui diz set lista caixas. Aí nós vamos fazer a mágica acontecer. Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso down
E qual que é o método que retorna todas as informações lá do banco? O getAll, né? Então, tá aqui, ó, vai jogar uma lista para dentro de outra. E daí ele automaticamente vai fazer as conversões dos dados que estão vindo do banco de dados, né, das nossas classes. Então, resumindo, nós temos uma tabela. Lá no DAO, a gente está criando várias entidades chamadas caixa, né, dentro de um vetor, dentro de uma lista de objetos. Recebemos elas aqui, e aqui a gente fez a conversão. Então, tem long e string, que equivale aos atributos ID e cor, tá? Poderia ser etiqueta aqui no lugar da cor, mas nós estamos usando cor. Então, você sempre tem que fazer essa associação. O que está aqui com os atributos da onde da nossa entidade, tá? Tá aqui, ó, caixa. Cor, código de etiqueta, ó, tipo de dado. Primeiro, aqui nas colunas, você associa a classe e o tipo de dado que você quer representar. No caso aqui, a gente quer representar a classe, caixa. E depois faz a conversão para dizer, olha, beleza, eu já sei que é tal tipo de dado, ok? Mas qual é o atributo? Aqui a gente está dizendo qual é o atributo, tá? Se tivesse uma terceira coluna, era a mesma ideia, teria que ter mais uma coluna aqui também, enfim. Esse é o processo. Aí, nós vamos jogar, aqui já vem uma lista populada, tudo que tiver no banco de dados vem para cá, e a gente joga para essa lista que vai ser utilizada em algum momento aí, a gente já vai programar isso também, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa também o getSet da nossa lista que fica sendo observada, né? A nossa lista de navegação. Então, vamos ter que criar mais um getSet aqui, senão não vai dar certo. getSet observable list. Ok, gerar. Ok, tá aqui. Então, diz set observable list caixa. Nós vamos colocar aqui quem? fx collections observable array list diz get lista caixas. A gente só vai dar uma refatorada aqui nesse cara aqui, que o atributo desse cara aqui a gente também vai botar só no plural, só para dar um refactor, rename, vamos manter o padrão, né? Caixas. Então, aqui a gente vai trocar na mão também. Ele já trocou o observable list. Não, então, caixa, caixas. Pronto, vamos trocar aqui para ficar legal. E aqui também é o caixas. Fechou. Então, essa parte aqui a gente conseguiu fazer. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que popular, depois que a gente já carregou a tabela, né? Basicamente o que a gente fez? Nós pegamos aqui, só para ter uma ideia, nós programamos a consulta do banco de dados para ele trazer os dados e jogar para cá. Mas a gente quer que cada vez que o usuário for linha a linha, são atualizados os dados aqui também nos detalhes. Então a gente tem que fazer um método para lidar com isso. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Criando um método public void selecionar item table, vou pegar aqui, né? Table view caixas, e daí vai passando uma caixa em específico que é a linha selecionada e você atualiza lá. Como é que a gente faz? Se a caixa se for diferente de null, você vai fazer isso aqui. Se não, até porque quando a gente for abrir não vai ter nenhum dado, né? Senão vai ficar vazio, não tem nada selecionado. E aí a gente vai começar a usar os labels, né? Aqueles labels que ficaram sem nada. Então é setText, então vazio. E a gente vai fazer também, diz lbl, etiqueta, valor, setText, vazio. Não tem nada selecionado, não tem nada para ser mostrado. E se tiver alguma coisa,
LBL. Aqui a gente só vai copiar, né? Vamos otimizar aqui, copia e cola. Só que daí pega quem? Caixa, get cor, caixa, get código da etiqueta. Fechou? Então, está aí. O que mais que a gente precisa fazer? Vamos fazer também já o nosso evento de fechamento de tela, né? Vamos publicar ele aqui. Public boolean, né? O nosso onClose carry da janela de edição aqui também. Vamos fazer aqui o nosso return. Vamos fazer um face e como a gente já tem isso aqui programado no menu controller, nós vamos olhar aqui no outline, vamos procurar o método. Aqui a gente pode ordenar pelo Eclipse, né? Ó, ele é grupo, ordena de A a Z, enfim. Nós queremos um close carry, tá aqui, ó. Então a gente não vai ficar digitando, vamos copiar e colar, já tem pronto. Se você quiser digitar isso aqui, tá aqui, ó. Pausa o vídeo e digita manualmente, né? Mas não tem necessidade, a gente está otimizando aí o nosso tempo. Conforme a gente vai tendo as rotinas, né? O ideal era fazer uma rotina específica para retornar o objeto aqui para a gente, mas enfim, não é bom também ficar duplicando o código. Mas, como aqui é um tutorial para mostrar a ferramenta, a ideia é conhecer e etc. e treinar, tá? Mas vamos lá. Aqui, então, não é sair do sistema. Nós temos que mudar aqui. Deseja sair do cadastro de caixa. Essa é a ideia, tá? Então, não é do sistema do cadastro de caixa. Então, um close carry aqui, o nosso passo aqui também está feito. Vamos ver se tem mais algum método. A gente vai fazer também mais um método, que é o nosso... a partir do momento que a tela é mostrada. Então, nós vamos fazer aqui, ó, public boolean on show que tela? A nossa edição. Tela, caixa, editar. Tá? Que vai receber o objeto a ser editado. Aqui a gente já vai deixar pronto o método para tal, tá? E a operação, que é a operação que vai ser feita. Então, vamos retornar face aqui por enquanto. Depois a gente tem que programar esse cara, mas tem que ser feito o arquivo de tela. Enfim, a gente não pode fazer nada aqui. Nós vamos deixar esse cara um pouco quieto, né, antes de ir para o próximo. E vamos verificar aqui se não está faltando mais nenhum método para que a gente finalmente possa ter, ver a caixa, ver algumas coisas, enfim, ok? Nós vamos provavelmente agora a gente vai voltar lá na parte de inicialização porque a gente quer ver se tem os dados. Então a gente vai vir aqui e nós vamos fazer algumas coisas aqui do tipo assim, diz carregar, vamos mandar carregar os dados da tela. E nós também vamos vir aqui, diz selecionar view caixas. Então, quando abrir a tela, nós vamos passar do, não tem nenhuma caixa aqui, nós não vamos ficar parados nem no primeiro item. E agora a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos fazer que toda vez que a nossa tabela, né, for atualizada, enfim, tiver qualquer modificação, também seja atualizado as informações, tá? Seja na listagem ou seja também nos itens selecionados para mostrar o detalhe. Então você tem que programar isso aí também. Então a gente vai pegar o modelo, nós vamos ver qual item foi selecionado, né? Porque senão já viu. Selected item, né? Qual item foi selecionado? Item
item property e vamos adicionar um listener ali, certo? Que vai ser do seguinte maneira. É um evento, a exemplo do onCloseCarry, que a gente vai passar um observador. Tá? Um observador. Um observable. A gente vai passar esse cara aqui. Observable. Ele é um observable. Nós vamos passar aqui um old valor, old value, new value. E como é um método que a gente está ouvindo, nós vamos passar o selecionar item table view caixas new value. É isso, é isso. Só nós vamos mexer aqui. Aqui a gente vai mandar um O minúsculo. Vamos Ctrl Shift O, salvar. Então, nosso initializable está aqui. Qual que é a ideia? Com isso aqui, a gente já tem a parte que diz o seguinte: se eu navegar pelos itens da tabela, já tem que aparecer os detalhes se eu tiver algum registro, ok? Então, terminado isso, a gente vai mexer no menu controller. Nós temos que mexer no menu controller para fazer o quê? Para fazer um evento lá que já tem o clique, né? Nós já temos um clique aqui, ainda não temos, mas então vamos fazer, porque ficou pendente isso do vídeo anterior, então nós vamos fazer. Vamos editar aqui, vamos abrir o CNBuilder, vamos fechar aqui também e vamos editar. Então agora nós vamos vir aqui e fazer o nosso menu XML, abrir com o CNBuilder, esperar ele ser aberto e nós vamos vir na opção, certo? E agora prestem bem atenção que pode dar errado algumas coisas aqui no caixa. Será que a gente já colocou aqui? Tá o método aqui, será? Close, configura. Cadê o método? Não está aqui. É que a gente fez certo? Não, a gente não fez ainda. Está aqui. Vamos fechar. Vou vir aqui e abrir aqui. Vamos vir aqui e vamos fazer um action e nós vamos chamar este aqui de onClick MNO caixa. Dá enter, salvar. Aí a gente vem aqui no esqueleto e vamos procurar só a entrada do nome do método e vamos copiar e colar lá. Ctrl C, Ctrl V, só essa entrada, fazer aqui, ok, Ctrl Shift F, Ctrl Shift O, é um evento JavaFX e vamos programar algumas coisas aqui. Temos que fazer basicamente um try catch. Aqui no catch a gente só vai mandar imprimir isso aqui. E aqui nós vamos carregar o XML, que também a gente vai otimizar a digitação. Nós vamos pegar aqui do menu e vamos mexer algumas coisas aqui. Nós vamos fazer algumas coisas aqui no menu controller. Então, copiamos e colamos, né, o que já estava feito no menu e a gente só vai adaptar algumas coisas aqui. Aqui
é o caixa lista. O XML aqui, nós vamos chamar este cara, né, que está ali, de o nosso loader, né, primeiro o loader, e depois aqui o nosso XML, effector rename, o nosso cara aqui vai ser caixa lista XML. Pronto. Aí nós vamos ter o controller, que aqui é um caixa lista controller. Aqui é o... Opa, vamos fazer o seguinte aqui. Effector rename caixa lista controller. Dá um enter. Ok. E daí nós temos ali o nosso layout, que é refactor caixa lista layout, dá um enter. Aqui nós fazemos um new stage. Fazemos um new stage? Não vamos fazer um new stage não, porque o menu controller já tem uma janela que está lidando com isso. Lembram lá que a gente criou? Então agora a gente vai usar aqui, ó, get stage set scene, que daí a gente só vai trocando a cena conforme o stage, que é quem? O nosso caixa lista layout. E aí a gente vai tirar algumas coisas daqui. A gente já programou, já deixou um monte de coisas. Get stage, set title, um monte de coisas automatizadas. Cadastro de caixa. Tá lá, nosso title, e aí aqui, ó, diz get stage. Já temos o método onClose lá do nosso controller. Aqui é o caixa lista controller, já foi, e aqui é o nosso diz stage show. O nosso show. Ctrl Shift F, Ctrl Shift O. Está aqui o nosso primeiro, né? A nossa primeira parte de ações para que seja feito então a parte de sair. Nós já vamos programar mais uma coisa também. Vamos aproveitar aqui que a gente está mexendo no menu. Vamos voltar no Scene Builder aqui e na opção de sair. Já vamos fazer aqui onClick MNO sair. Aí a gente já vai programar. Vamos procurar aqui o evento, só o evento. Cuida com isso na hora de copiar. Tá aqui. Vamos só copiar esse trecho aqui do código. Vamos jogar aqui. E agora aqui, já que a gente está com esse cara, aqui nós já vamos fazer o seguinte. If, né, diz onClose carry, vai fazer tal coisa. Se não, vai fazer outra coisa. Se retornar, né, sim, então a gente já dá um system exit 0. E se não, um event consume. Pronto, agora já temos mais uma opção do menu funcionando. Já carregamos a tela de edição da nossa caixa. Vamos ter que fazer depois a mesma coisa ali na questão do tipo de coleção, mas por enquanto então a gente já fechou aqui a parte de menu, né? A gente configurou algumas coisas e vamos ver como é que está a nossa aplicação então. Então vamos vir aqui para o nosso menu e vamos mandar rodar. Vamos ver quantos erros vão acontecer. Rufem os tambores. Por enquanto tudo funcionando. Agora aqui, vamos começar com o mais fácil, sair. Ah, claro. Vamos ver aqui um negócio.
Vamos fechar, né? E vamos tentar de novo. Menu. Vamos abrir aqui com o Scene Builder. Vamos ver se está configurado. Ok. Menu Controller é com você. Ok. Então vamos lá de novo. Run as. Não, no Controller, né? No menu. Run as. Agora sim. Às vezes tem que fechar o Scene Builder para ele realmente confirmar a gravação dos eventos no arquivo, tá? Então, se acontecer isso, às vezes fecha o Scene Builder, depois abre de novo para editar o arquivo, tá? Fica a dica. Então, tá aqui, ó. Não. Sim. Legal. O evento do menu está funcionando ali. Agora a gente vai rodar de novo e vamos ver se a gente consegue chamar a nossa tela de edição de caixa. Rufem os tambores. Não foi possível, deu erro. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, esquecemos do controller, é verdade. É verdade, é verdade. Olha só, controller faltando. Se a gente abrir aqui, Open with texto do editor. Ó, não tem um controller na primeira linha, já no Ensure principal. Tem que ter um controller aqui, ó. Não temos um atributo com o valor do controller. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver já. Abri aqui o Scene Builder, já abriu. Não é esse cara aqui, é esse cara aqui. Então tá aqui, ó. Faltou o controller. Fica a dica para não errar a digitação, reforçando aqui, ó. Refactor, a gente não vai refatorar nada, mas para não errar a digitação, seleciona aqui com o mouse, Ctrl C, Ctrl V e caixa lista controller, refactor rename, Ctrl C, não vamos mudar nada, bota um ponto aqui, depois o controller ponto e o nome da tua classe, dá um Enter, salva, que agora vai. E fecha aqui o Scene Builder, né, por via das dúvidas. Abrir com Text Editor. E tá aqui, ó, nosso atributo do controller. Agora vai, que é o que ele estava reclamando aqui, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Run Java Application. Rufem os tambores. Abriu nosso cadastro de caixa. Muito bem. Mas não tem nada? Sim, não tem nada porque a gente não criamos o banco de dados e o banco de dados está vazio. Está vazio mesmo? Vamos dar uma consultada aqui, ó. Select asterisco from caixa. Vamos ver se não tem nada lá. Está vazio. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que fazer isso aqui funcionar. Então, vamos para continuando aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que fazer uma tela. Uma tela para quê? Uma tela de edição dos dados com o seu respectivo controller, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo. Por enquanto é só. A gente ainda vai arrumar um pouco ali a tela, configurar o layout, enfim. Mas estamos caminhando. Então a gente já tem a tela de listagem, então depois a gente vai para a tela de edição. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Fique bem, fique em paz e até a próxima.